também conhecida como terror da equipe de suporte e do TI, a pessoa que mais se movimenta. Bom, não comece meu tempo ainda, que ele ainda está colocando minha apresentação, viu, por favor? Que é cronometrado, eu ainda vou passar. Bom, gente, bom dia todo mundo, como é que vocês estão? Que bom estar aqui mais uma vez, professor César, né, todos os convidados da mesa, os cumprimento em nome do Felipe, também meu companheiro, né, de linha de frente, não é um mero observador acadêmico, né, ele está na linha de frente conosco quando se trata do assunto, é um forte aliado. Dizer que eu estou aqui, inclusive, porque o pensamento é inquieto, as pernas são inquietas, os braços são inquietos, então eu não posso estar ali naquela mesa porque só em ouvir ali as palavras da pesquisa eu leio muito, né, e vejo muito o que a Defensoria Pública tem feito ultimamente para o enfrentamento ao racismo, e a gente já fica na inquietude de pensar o que a gente pode fazer em conjunto, né? As instituições públicas aqui no Ceará têm se movimentado bastante, né, para enfrentar o racismo estrutural. Bom, eu também estou presidenta da Comissão da Igualdade Racial da UAB, aqui no estado do Ceará, e coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, onde a gente trabalha a perspectiva gênero-racial, que a gente vai apresentar aqui. Você só vai contar meu tempo quando a minha apresentação começar, viu? Enquanto isso, gente, eu quero fazer logo os agradecimentos aqui. Eu comecei como aluna na edição passada, 2019, eu estava aí, neste lugar, do qual vocês me escutam, e inquieta como sou, na mesma edição, passei de aluna para monitora, não foi, professor? De uma oficina e de monitora para palestrante, tudo na mesma edição. E aí esse ano eu liguei para o professor e disse assim, professor, eu sei que houve aí um recorde, né, na edição, que a pessoa conseguiu juntar 3 figuras na mesma, mas eu quero ir para a quarta, eu quero fazer a apresentação cultural, porque só está faltando isso. Eu já exerci todos os papéis, vou inventar alguma coisa, um malabar, não sei. Aí, pronto, o professor disse... Toda dança do ventre, dança do ventre, dançamos, aí ele disse, não precisa, porque você dançou a dança do ventre, então está cumprida, né, a minha meta no curso brasileiro de Direitos Humanos, interdisciplinar mesmo, né, todos os papéis, e dizer que vocês aproveitem, viu, gente? Pode parecer alongado o período, né, os assuntos são densos, as perspectivas teóricas são muito aprofundadas, mas quando a gente pensa em escrever um artigo, pensa em publicar alguma coisa, o curso já tem terminado. Então, vocês não vão ter contato com essas pessoas em outro momento, não reunidas com esse propósito. Então, por experiência, aproveita. Começou. Terror da TI. Bom, gente, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou partir, a gente conversou num grupo de WhatsApp e eu vou partir, né, de um referencial teórico, de uma base conceitual bem pontual, porque o tempo é realmente muito, muito curto para a gente, né, ter um aprofundamento razoável e, obviamente, eu vou trazer a perspectiva de gênero, ou seja, tratar da subalternização existencial das mulheres negras dentro da perspectiva do racismo estrutural, inclusive em relação aos homens negros, né, que é um assunto delicado, mas que também precisa ser tratado. Então, de pronto, né, eu trago aqui a interseccionalidade como a nossa base conceitual. Não é possível, tanto do ponto de vista epistemológico, como do ponto de vista axiológico, né, de valorar, de compreender essas inter-relações conceituais que o racismo traz, sem trazer as questões de gênero, de raça e de classe, né, de maneira interseccional. Então, essa indissociabilidade, como a gente colocou aí, dessas matrizes de opressão, né, o racismo, o machismo, o sistema patriarcal, são responsáveis por
por essa perspectiva que a gente traz de que, em suma e objetivas palavras, a vida da mulher negra é a que vale menos no nosso país. Tanto do ponto de vista econômico, social, político, afetivo, né? Assim, todas as perspectivas de expressão existencial trazem a nossa existência, o exercício desse papel social, gênero-racial como a base, né, dessa pirâmide. E aí é importante que haja sempre uma perspectiva de interação. Vocês estão vendo? Vocês que estão aqui, dá para ver? Acho que é melhor ir para cá, né? Melhorou? Pagar uma cerveja hoje, pastor. Então, a interação entre esses eixos são fundamentais para que a gente tenha uma perspectiva, né, interseccional de que não dá para enfrentar o racismo estrutural sem analisar de maneira aprofundada e responsável do ponto de vista acadêmico a violência contra a mulher negra. A hierarquização racial, inclusive intra-perspectiva, né? De analisar que se há desigualdade salarial entre homens e mulheres, também há que se analisar a desigualdade racial entre homens brancos e mulheres negras, entre homens negros e mulheres negras, sempre tendo essa perspectiva como um ponto de partida, né? Isso vem do feminismo negro, né? Aquelas autoras eu coloquei aí, eu estou correndo porque realmente o tema, né, é bem denso. Mas eu recomendo, quem não conheceu ainda, né, essa perspectiva que a gente traz aqui, de começar pela Carla Cotirene, que é uma baiana, que eu amo de paixão. Cadê o professor Menezes? Está aqui. Que eu amo de paixão, e ela vai trazer essas bases da teoria apresentada pelo Felipe, né, da Patrícia Rio Costa, da Lélia Gonzalez, enfim, as mulheres que vão trazer a discussão de que não adianta um feminismo que homogeneiza a identidade da mulher. A mulher negra, ela não é um elemento difuso, não pode ser um elemento difuso, identitário dentro do feminismo, porque senão ele não atinge, né, o seu objetivo, que é diminuir a desigualdade e enfrentar esse sistema patriarcal. Está muito rápido, está tranquilo, né? Só o primeiro slide, faltam 30. Então, essa violência gênero-racial que a gente quer trazer aqui para vocês, ela tem esse ponto de partida. Analisar sempre a condição de gênero e raça com um olhar cuidadoso, cauteloso, em relação a essa intersecção das matrizes de opressão que a gente falou no início, né? Quando a gente fala, eu vou recortar, o pessoal fala muito isso, né? Recorte de gênero, recorte de raça, né? Eu não utilizo essa terminologia. Eu acho que é uma terminologia que já não alcança mais o problema. A gente trata agora como dimensionamento. São dimensões transversalizadas dentro de uma análise identitária, né, de gênero e de raça. Então, em um dado momento, para analisar a violência gênero-racial, você vai ter que fazer um dimensionamento, por exemplo, que a gente vai falar lá na frente, de violência obstétrica, né? Para falar de violência obstétrica no Brasil, você tem que analisar. Vocês viram o jornal aí? Tá todo mundo com o jornal da morte materna, jornal Povo. O que tem escrito aí embaixo na matéria? Leiam aí. Quem é? De quem é o lugar natural de vítima desse tipo de violência? Não é só da mulher, não é só da pessoa negra. Compreendem? Isso é fundamental, né, que a gente tenha essa dimensão de que esse atravessamento aqui gera esse tipo de violência, né, a combinação dessa condição de gênero e raça, porque todos, absolutamente todos os indicadores de violência contra a mulher neste país têm a nós, mulheres negras, como as vítimas naturais. Feminicídio, violência sexual, violência obstétrica, enfim,
todas as violências que as pessoas, num primeiro momento, impõem a dimensão de gênero, sempre há um elemento racial atravessado. E por que isso é um problema? Porque não existe no Brasil um momento, um programa, um eixo, uma visibilidade institucional para políticas públicas direcionadas especificamente para mulheres negras. Elas aparecem, mas aparecem difusas dentro da política de mulheres. Compreendem? Então, as mulheres negras representam o grupo social mais afetados, por exemplo, pela violência contra a mulher, seja doméstica, familiar ou não, e nós não temos políticas públicas específicas, principalmente do ponto de vista orçamentário, para atender esse grupo social. Como que a gente vai resolver esse problema? Me diga se isso não é ou não é uma expressão também do racismo institucional. Como que a gente vai pensar políticas públicas para reduzir, prevenir a violência contra a mulher negra, se não há mulheres negras nos espaços de poder, produzindo, pesquisando, criando políticas públicas, pensando as políticas públicas, interferindo de maneira legislativa, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, essas reflexões são importantes. Eu trouxe aqui outros indicadores. Gente, qualquer indicador, não é exagero. Desigualdade salarial ali, vocês podem ver naquele último estudo ali, a diferença pode chegar até 57% da remuneração entre uma mulher negra e um homem branco, seguindo aqui a lógica da pirâmide, né? Essa aqui é uma hierarquização de existências, né? Do ponto de vista do exercício da cidadania, da proteção e garantia de direitos, né? Da dignidade, da vida, tudo que foi colocado aqui, a nossa sociedade brasileira, ela hierarquiza vidas. E do ponto de vista da hierarquia gênero-racial, nós estamos na base. Nós morremos mais, nós sofremos mais violência, nós trabalhamos mais, nós ganhamos menos, né? Nós temos diversas camadas que aprofundam essa hierarquia. Eu trouxe aqui também indicadores que mostram essa coalizão de estruturas. Quais são as estruturas? As estruturas machistas, as estruturas racistas e as estruturas que repercutem no sistema patriarcal. Então, por exemplo, quando a gente aprofunda esse olhar gênero-racial e enxerga o racismo, né, nas mortes violentas contra mulheres, a gente vê a diferença, gente, não é pouca a diferença, 71%. A gente está falando do bem jurídico mais precioso que a gente tem, que é a vida. Nascer mulher negra neste país pode significar que você tem até 71% de chances de morrer de morte violenta em relação à mulher branca. Como que a gente não pensa política pública para enfrentar isso, né? Vou acelerar aqui o meu tempo, tá? Só pelos olhares. Então, essas políticas públicas, né, que a gente colocou, essa invisibilidade, né, gênero-racial, quando a gente pensa na avaliação, no monitoramento, né, na aplicação dessas políticas públicas, elas acontecem de forma tão substancial, né, aqui no Brasil, que nós tivemos muito recentemente duas políticas públicas que eu considero assim, as embrionárias, né, de políticas no que diz respeito à política pública direcionada e específica para a realidade de gênero racial. A Educafro, não sei se vocês conhecem a Educafro, quem estuda raça é interessante dialogar com essa instituição. Eles fizeram uma consulta ao TSE, depois foi validada pelo STF, enfim, e conseguiram que a divisão de recurso financeiro para a campanha de mulheres fosse dividido para mulheres brancas e para mulheres negras. Como não tinha o dimensionamento racial nessa política de gênero, o que acontecia? As mulheres não negras, elas recebiam a maior parte dos recursos, o maior tempo de TV, etc. Então, a política ela não tinha profundidade, porque não alcançava quem mais precisava, que era quem? Tudo bom? Mulheres negras, me ajuda, professora, só para dar uma... Né? Então, uma outra... A Educafro, gente, quem faz essa assessoria jurídica aqui, depois vocês sigam no Instagram.
é o Dr. Irapuama Santana. Ele é presidente da Comissão da Igualdade Racial de São Paulo, né? Isso tudo é obra dele. E esse ano a gente vai ter também nas eleições, dentro dessa perspectiva, né, do custeio proporcional das candidaturas negras, vocês vão ouvir falar bastante disso, né, nesse período que a gente está vivendo. Houve também esse direcionamento, 15% para mulheres negras, 15% para homens negros. Por quê? Mais uma vez, naquela pirâmide que hierarquiza, de acordo com gênero e raça, sempre as mulheres negras candidatas eram preteridas em relação às mulheres não negras e os homens negros. Tá? Então, eu trago aqui um exemplo. Professor, olha que interessante, não olhe para o papel de 5 minutos, olhe para esse slide que ele tem uma coisa muito interessante. Nós criamos aqui na Assembleia Legislativa o primeiro observatório da violência gênero-racial no país, no Brasil. Por que nós criamos esse observatório? Porque a gente queria implementar, propor, né, ou legislação, ou dialogar com o executivo, para construir uma política pública voltada para mulheres negras, e a gente não tinha dado nenhum, a gente não tinha indicador nenhum para cruzar, para analisar. A gente não tinha, gente, nem uma perspectiva mínima de existência política, social das mulheres negras no Ceará que não fosse via Secretaria de Segurança Pública. É o único órgão, é o único representante do Estado que enxerga politicamente, socialmente, economicamente, a existência das mulheres negras por meio de dados. E vocês podem pensar, mas que bom que a Secretaria de Segurança Pública faz isso. Por um lado, né, de um ponto de vista, é interessante, mas por outro, o que isso quer dizer? Que as mulheres negras só existem institucionalmente na condição de vítimas. Ou seja, a nossa existência ela é reduzida, ela é encaixotada no lugar de vítima da violência. A gente não sabe o que as mulheres negras estão fazendo em relação ao empreendedorismo, a gente não sabe o que as mulheres negras estão fazendo em relação à economia solidária, a gente não sabe o que as mulheres negras estão fazendo na ciência e tecnologia, aqui no Ceará, na inovação, no campo da inovação, a gente não sabe. Então, a gente não existe. Todo indicador racial que existe, aqui, pelo menos aqui no Ceará, né, ele só tem esse dimensionamento quando se trata de violência. E isso é um problema. Por isso, nós criamos o observatório, né, saiu até no G1, foi um sucesso, estamos aguardando recursos, tomara que, né, aconteça, e esperamos realizar parcerias, né, para que esse observatório, principalmente com as universidades, para que esse observatório ele tenha uma perspectiva de subsidiar, que é o mais importante, as políticas públicas, gente, no interior do Estado. Vocês não têm ideia do que acontece às mulheres negras no interior do Estado do Ceará, no distrito, na localidade, né? Hoje nós temos 60 procuradorias da mulher no Estado. Quando nós chegamos lá, haviam 4, nós ampliamos para 60 e a gente viaja muito, né? Então, a gente começou a enxergar a mulher negra cearense para além da mulher que sofre violência. E apesar de o observatório começar por esse indicador, né, a gente quer ampliar para que a gente supere esse lugar naturalizado, né, que a gente é muito mais do que vítima. Então, para finalizar, eu vou colocar aqui algumas sugestões. Vocês, hoje, aqui no Ceará, consideram, e aí eu vou pedir a interação de vocês, que mais ou menos da metade da população cearense é preta ou parda, portanto negra. Quem acha que é mais de 50%, levanta a mão. Pode baixar. Quem acha que é menos de 50%? Pronto. A gente sabe, né, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, que preto e pardo é aquela pessoa que se autodeclara nessa condição e, portanto, uma pessoa considerada negra, né, perante o Estado, etc. Gente, a última pesquisa do IPES, aqui do Ceará, recente, 2021,
demonstrou que 72,5% da população deste estado se autodeclara, ou seja, se reconhece socialmente, politicamente, tem um reforço identitário racial, né, em 72,5%. É muita coisa. É muita coisa. E é importante que a gente fale sobre isso, porque quando a gente vai propor esse tipo de iniciativa, a primeira coisa que a gente sempre escuta é: mas não tem negro no Ceará. São poucos, quase não tem. É um aqui, outro acolá. É ou não é? Quem já ouviu isso? Já ouviu? Não é isso? Então, a gente, para começar a enfrentar, a desconstruir o racismo estrutural, a primeira coisa que a gente precisa é existir institucionalmente, politicamente, economicamente. Sem existir, a gente não vai conseguir se inserir num sistema que não vai permitir que a gente o desmantele. Por isso que a gente precisa tanto de aliados, pessoas que estão em espaços de poder e privilégio, reconhecem esse poder e privilégio e se colocam como, pessoas não negras, estou falando, se colocam como aliados para ressignificar o espaço de poder. Gente, a gente não quer inverter os polos, né? Eu não quero inverter o lugar como opressor, não é isso que a gente quer, né? A gente quer que não exista lugar de opressor. A gente não quer que exista lugar de poder. A gente quer que exista lugar de equidade, né? Daí vem a discussão das políticas afirmativas, etc, etc. Mas, para finalizar, eu vou fazer um breve relato aqui para vocês terem uma ideia de como aqui no Ceará vou usar uma palavra mais amena, desafiador. Os coaches dizem para a gente não falar difícil, tem que falar desafiador, né, no vocabulário. Nós montamos aqui no Ceará, a gente viu que as propostas, né, tinham uma certa dificuldade para avançar quando partiam do poder público, né, para a iniciativa privada. Vocês sabem que já tem projeto de lei para punir empresa, para responsabilizar a empresa cujo funcionário, empregado, colaborador, etc., cometa racismo, né? E houve um caso de muita repercussão, foi o caso da delegada numa loja. Quem viu isso aqui no Ceará, né? Numa loja, no shopping, que foi vítima de injúria racial / racismo. O STF já compreendeu a mesma linhagem, né, teórica na tipificação, enfim. E aí, o que a gente fez? Não, vamos montar a empresa e vamos dialogar com as empresas aqui no Ceará, com os sistemas que organizam essas empresas, para implementar práticas antidiscriminatórias, né? Primeira coisa, que esses conglomerados econômicos, essas não são pequenas e médias empresas, né, que têm essa prática mais introjetada. São grandes grupos empresariais. A primeira coisa a se dizer é que não existe racismo no Ceará. Porque não tem? Não tem preto. Como é que vai ter racismo se não tem preto aqui, né? É a primeira coisa. A segunda coisa é o famigerado caso isolado, né? Doutores, né? Que não sei nem o que é essa estrutura aí, estrutural que a senhora está falando. Isso foi um deslize aqui, foi um imprevisto, foi, né? Então, veja, como que a gente vai resolver um problema ou na esfera pública ou na esfera privada sem que a gente reconheça que ele existe e sem reconhecer a nossa parcela de responsabilidade na resolução dessa problemática. E aqui eu estou falando para as pessoas não negras, né? Gente, não é fácil abrir mão de um lugar de privilégio que foi herdado historicamente por você. Não é fácil, né? Vamos ter uma conversa franca. Quem que quer, de verdade, abrir mão daquilo, né, de repercussões práticas, cotidianas, que lhe colocam em posição de superioridade só pelo fato de você ter nascido branco? A gente não vai conseguir desconstruir isso com essa palestra aqui, não, né? Ou lendo 1 ou 2, 3 livros, não. Então é importante que essas práticas sejam difusas. Se é estrutural, tem que aprofundar.
divulgar, tem que difundir e tem que haver um movimento de reflexão, tanto na esfera pública quanto na esfera corporativa, né? E aí a gente colocou algumas sugestões, né, de equidade corporativa, que a gente vem trabalhando com isso, e políticas públicas gênero-raciais. Então, programas de incentivo à contratação de mulheres negras. Quem já ouviu, vocês ouviram falar no programa de trainee da Magalu? Ouviram, né? A maioria foram homens negros aprovados naquele processo, né? Resolveu a questão do racismo estrutural, pontualmente, né, em relação àquelas... dentro do ambiente corporativo? Talvez, mas não aprofundou nessa perspectiva interseccional. E falar dessa interseccionalidade de gênero e raça não é só o fato da condição de gênero da mulher negra. Tem outros atravessamentos, por exemplo, qualificação profissional e escalabilidade de carreira. Isso tudo aí foi diagnóstico, né, que a gente fez para chegar, foram programas de integridade, que a gente, enfim... A gente via que chegava na empresa, doutora, já tem mulher negra aqui, nós contratamos. Tudo bem, quais foram as funções? Serviços gerais, copeira, né? Não, mas tem uma recepcionista. Olha só que empresa incrível, né? Então, não é só a ocupação, a empregabilidade, o trabalho e renda, é ter uma escalabilidade, uma perspectiva de carreira que perpassa pela oportunidade de qualificação profissional, né, de perspectiva de que você não precisa seguir esse ciclo intergeracional de pobreza no qual a sua mãe era diarista, a sua avó era lavadeira, a sua tia era cozinheira, né? E aí, já finalizando, viu, doutor César? Essas iniciativas de apoio à maternidade negra são fundamentais. 61% das famílias monoparentais no Brasil são chefiadas por mulheres negras, as famigeradas mães solo, né? Não dá para resolver essa questão de trabalho e renda sem falar na maternidade solo. A prevenção e o enfrentamento à violência gênero-racial no ambiente corporativo. Toda violência ela parte de um pressuposto de hierarquia, de poder, né? São expressões de relação de poder. Então, as pessoas que mais sofrem com assédio moral e sexual, por exemplo, no ambiente corporativo, são mulheres e pessoas negras. Quando você interseccionaliza, né, essa perspectiva, esses dados, você chega à conclusão de que a objetificação sexual das mulheres negras em decorrência da herança escravocrata faz com que elas sejam as maiores vítimas de assédio sexual. Né? Vou deixar. Quem são as mulheres negras ao redor de vocês? Quem são essas mulheres? Seja no trabalho, na família, nos círculos sociais. Quem são essas mulheres? O que elas estão fazendo? Se essas mulheres são pessoas que só servem vocês, seja como for, né, algo está muito errado em relação à manutenção dos seus privilégios, né, e da hierarquização gênero-racial que se coloca no seu cotidiano. Então, vamos ressignificar essa identidade da mulher negra e a expressão do papel de gênero e raça dela nas nossas vidas, na nossa sociedade. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos, todas e todes. Em primeiro lugar, queria agradecer ao